algumas coisas que estavam fadadas a dar errado, o Valio Bene, estão dando errado, veja você. Surpreendente. Não tinha como dar certo e não dá certo. Né? Falaram assim, vamos misturar água e óleo e aí faremos uma mistura homogênea. A química diz, não é possível, não se faz mistura homogênea de água e óleo. E, no entanto, né, tentaram. E está dando errado. Do que é que eu estou falando? O FMI revisou a estimativa de crescimento do PIB brasileiro. Né? Vocês se lembram que o Boletim Focus tinha falado em 0,29%. Tratamos do assunto ontem. A média da turma aí do mercado financeiro. A XP está falando em 0%. O Itaú, lá atrás falou em meio, agora menos 0,5%. E hoje o FMI projetou 0,3%. Isso é boa notícia para quem, Reinaldo? Para ninguém. Isso é uma péssima notícia para todo mundo. Você deve estar feliz, porque afinal de contas você quer que o Bolsonaro seja derrotado nas urnas. Sim, quero, acho necessário, como a gente está vendo pelo resultado. Só que quem vota é o povo. E eu jamais vou inventar uma notícia, trabalhar com um boato, com uma informação falsa, para prejudicar a candidatura de Bolsonaro. Então não estou feliz. Mas agora que você virou petista, bom, primeiro que você então já não tem nem o que fazer aqui. Você está com vontade de comer grama, vai comer grama em outro lugar. Tem grama sendo oferecida para você no horário, vai lá. Seu lugar não é aqui. Né? Mas ainda que eu tivesse me convertido ao petismo, eu deveria ficar feliz porque se projeta um crescimento de 0,3% nesse ano, eventualmente uma recessão, e um crescimento pífio no ano que vem. O FMI agora está falando em 1,6%. Por quê? Será que o PT se sairá bem se ganhar a eleição? Será fácil governar um país com esse crescimento econômico? A resposta, evidentemente, é não. Ainda que a economia seja importante para definir o voto das pessoas, é claro que ninguém está satisfeito com esse desempenho, e é claro que isso não traz benefícios para ninguém. Né? Entre outras coisas, você tem um problema, acaba tendo um problema de arrecadação. O Brasil, tem recorde de arrecadação, mas ainda é de um crescimento que foi, e também tem aí a conta da inflação. Né? Será ruim para todo mundo, obviamente. Agora, eu estou pensando na arrogância de Paulo Guedes, poucos dias ainda antes da nossa parada de começo de ano. Lá estava ele distribuindo pitos a todo mundo, né, dizendo que ninguém estava reconhecendo as virtudes da economia brasileira, que eram pessimistas, que tudo aquilo era um jogo de pressão. Veja, ele enfrentou, sem dúvida nenhuma, dificuldades grandes, inesperadas, em muitos aspectos, afinal de contas, ninguém contava com a pandemia. Agora, sem pandemia, será que se estaria no caminho correto? É difícil. É difícil chegar a essa conclusão. Porque tem na origem uma tese errada. Esse é o problema. Quer dizer, o problema, Bob, não é existir uma tese errada, né? Vale bem, não, tem um princípio abstrato aí que está errado. Não, o problema é que se tentou dar dimensão prática para essa questão. Então, qual era a mesma fórmula? Durante 30 anos o Brasil foi governado pelas esquerdas e pela social-democracia.
E aí você teve a expansão do Estado, a ineficiência, o desastre econômico, e agora vamos pela primeira vez fazer a junção entre o que eles chamaram de liberais e o que eles chamaram de conservadores. Só que a parte conservadora dessa equação, é a cabeça de Bolsonaro e todos os seus reacionarismos antediluvianos. A parte conservadora da equação é aquilo em que se transformou Olavo de Carvalho, que morreu na noite de segunda, a gente chega lá, com todas as suas questões absolutamente primárias e irresponsáveis, infelizmente, sobre política. Volta e meia eu vejo idiotas reproduzindo nas redes sociais: o verdadeiro oposto do comunismo não é o capitalismo. Na verdade, o capitalismo é um parceiro do comunismo, que é de uma sandice sem tamanho. O verdadeiro oposto do comunismo é o cristianismo, que é um troço que não tem nem fundamentação residualmente factual. Mas isso acrisolou, prendeu o debate político num nicho de extrema-direita burra, incapaz de negociar com o Congresso, incapaz de negociar com os fatos, incapaz de negociar com a realidade. Enquanto Guedes, de fato, tentava alguma receita liberal, Bolsonaro ia forçando a corda da política no campo puramente valorativo, conceitual, ideológico, com seu discurso golpista e se distanciando do Congresso e se inviabilizando como governo. De sorte, meninos, que para se viabilizar depois, teve de dividir o governo com o Centrão. E na prática, em muitos aspectos, é o Centrão que governa. E tenho de lamentar aqui, ao constatar que aquilo que ainda funciona no governo, Bob Furuê, é o que está sob os cuidados do Centrão. Vejam a saúde. A saúde não está com o Centrão. E olhem as barbaridades que se perpetram lá. Entreguem a saúde para o Arthur Lira para ver se ele não demite todo mundo. Inclusive o tal que disse que vacina não funciona, mas cloroquina sim. Então a situação é tão ruim que mesmo aquilo que tem funcionalidade ou alguma funcionalidade no governo ainda está sob os cuidados do Centrão, o resto não funciona. O resto simplesmente não funciona. E aí bate o desespero. Porque veja, aquilo que o Guedes... Ninguém mais confia no Guedes, ninguém mais dá bola para Guedes. Não se engane, se o Guedes sair amanhã do governo, 2 ou 3 dias vai ter um pouquinho de especulação, depois passa. Porque as coisas que ele está falando para o mercado, ninguém mais dá bola. Ele não participou, talvez vocês achem aí o dia, ele não participou de um evento fechado ali do Itaú, que aliás tinha feito a previsão do crescimento de 0,5% e disse que isso era coisa de adversário, de inimigo do governo. Isso deve fazer uns 2 meses. Quem dá bola para um cara assim? Que não está mais em busca de entender o processo. O que ele quer hoje é apenas se justificar. Jeffs, meu amigo, lembra aqui, a educação também não está com o Centrão e também é uma tragédia. Está dizendo que o Centrão é bom? Eu estou dizendo que o que funciona precariamente ainda funciona precariamente por causa do Centrão. Aquilo que Paulo Guedes vislumbrou lá atrás, vamos unir os conservadores com os liberais. Primeiro que não eram conservadores, são reacionários delirantes, ensandecidos,
Gente capaz de fazer propaganda contra a vacina. Gente capaz de dizer que cloroquina funciona e vacina não. Isso não é conservadorismo. O conservador conserva instituições. O conservador não entra numa cruzada para ideologizar o poder. Isso é uma estupidez. Isso é uma ignomínia. E, portanto, aquilo que Guedes dizia que ia funcionar, não funciona. E agora está desesperado, ele pediu o Balbi Furuia. Agora eu quero assim, o Wagner Rosário, eu quero que a CGU indique quem foi que indicou quem no governo. Quero saber quem são os padrinhos. Para quê? Não, eu até tenho curiosidade, mas eu passo uma informação para ele, o Portal da Transparência diz que um dos que manda no governo é o Valdemar Costa Neto. É desespero, é tentar buscar uma saída. E não acha. Não é? Está aí o preço dos combustíveis pressionando de novo. Há quanto tempo o governo busca alguma fórmula para isso e não encontra? E não que não existem. Eu já estaria trabalhando com uma média móvel do preço dos petróleos há muito tempo. Alguma resposta haverá de ter para isso. Mas eles não conseguem implementar nada. Então misturou a paralisia decorrente de um erro primitivo, inicial, primário, daquele arranjo que se fez, destinado a não voar. A única coisa que voa contra as leis da aerodinâmica é besouro, vale bem. Mas não é um voo bonito também. Barato às vezes. Né? Mas a barata ainda é mais chatinha, né? Em pé. Se bem que barata voadora voa em pé, não sei se vocês sabem, né? Assim, asa. Eu não parei pra ver, não. Para de falar essas coisas. Vou falar. É besouro que voa. Voa feio, voa ruim. Voo da galinha também. Aquela coisa. Hã? Então, não deu certo. Alguém está feliz? Não. Definitivamente não. Mas, ainda que algumas teses de Guedes fossem corretas, eu acho que o governo tenderia a ser derrotado nas urnas. Do mesmo jeito. E quando finalmente veio a pandemia, aí nós vimos que o governo, como ente, foi sim levado, inclusive por decisões judiciais, a tomar medidas, isso inclui a vacinação, mas em nenhum momento se viu um poder executivo minimamente solidário com pessoas. Né? E governos governam coletividades humanas, indivíduos, que precisam e demandam um tratamento digno. Precisam de um tratamento digno. Então, Guedes, como você vê, hoje há uma convergência de todos os entes, os mais variados, sobre o baixo crescimento, que hoje está entre 0,3 na perspectiva otimista e menos meio. Não importa se é um banco, se é uma corretora, se é o Copom, se é o FMI. E até outro dia o Guedes estava fazendo piadinha aqui, que o FMI vinha aqui, gostava de comer feijoada e de se divertir no Brasil. E aí o Rolly Ben FMI falou, tá bom, bora, não tem problema. Não estou precisando disso. E, no entanto, o crescimento não será maior por isso. Leitura errada, Guedes. Os liberais não eram liberais. E os conservadores eram reacionários patológicos.